Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui nesse canal Feminina Gospel, eu, Rose Gomes, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você, mulher, sobre vaidade. É um tema aí muito polêmico, na verdade. Algumas igrejas pregam que é pecado a mulher se cuidar, usar um brinco, uma maquiagem, né? Estar bonita, é pecado. A vaidade não agrada a Deus. E outras igrejas ensinam que isso é uso e costumes, né? Então, o que eu tenho para falar para você? Eu quero falar sempre com base bíblica, tá? O que eu percebi? Lendo a palavra de Deus. Por isso que eu falo para vocês, mulheres, homens de Deus, leiam a palavra. Não seja uma cristã como um dia eu fui. Eu ia na igreja no domingo, na verdade eu ia vários dias da semana, tá? Teve um período da minha vida que eu cheguei aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque eu queria, né, como que eu posso dizer, chamar a atenção ali das pessoas, eu queria ser bem aceita por eles, então eu queria fazer parte da panelinha que eles tinham, e então eu queria fazer tudo que pudesse agradar. Eles ficavam ali, né, cobrando, tem que vir, se eu viesse no domingo, não viesse na segunda, não, porque não veio na segunda, aí se você veio na segunda, não veio na doutrina, então nunca estava bom, e teve um período que eu quis agradar eles. Já falei um pouquinho sobre isso, né, aquela época ali que eu não tinha sabedoria, eu era muito religiosa, eu seguia os paradigmas dos homens, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tem aí uma linha bem tênue, sabe? Entre ser religioso e entre servir a Deus. Então nós temos que saber, nós temos que ter sabedoria também nisso. Por isso que eu falo para vocês que o nosso guia está aqui, ó, é a palavra de Deus. Então não é o que eu acho, o que eu penso, não é o que a determinada igreja colocou ali que é verdade. Você tem que ver se aquilo que está sendo ensinado está na palavra de Deus. E é interessante que parece que isso é uma coisa boba, né? Vaidade, né? Você falar sobre isso. Nós mulheres, por incrível que pareça, isso é algo que nos toca muito, tá bom? O homem geralmente é mais tranquilo, eles são mais largados. Hoje em dia mudou muito, na verdade. Hoje os homens se cuidam também. Mas o homem não tem essa coisa forte neles. Nós mulheres, quando se acordamos pela manhã, olhamos no espelho, olheira, o cabelo tá feio, às vezes estamos acima do peso, não estamos sentindo bem, aquilo mexe com a nossa autoestima, tá bom? E quando nós estamos com a baixa estima, isso vai reverberar em todas as áreas. Você não consegue ter um bom relacionamento com o seu esposo, você não consegue ter bons empregos, por incrível que pareça, tá? A beleza, ela abre portas, sim. E a palavra do Senhor é bem clara. Quando Samuel vai até ali na casa de Jessé para escolher um rei, né, entre os seus filhos, quando Samuel chegou ali, ele olhou Eliabe, um homem forte, um homem com boa aparência, ele tinha cara de rei. E ele pensou no seu coração, certamente é esse o homem que Deus escolheu, porque ele estava olhando a beleza. Aquele homem tinha um porte físico que correspondia com aquilo que ele estava precisando, um rei. Então quando eu penso um rei e uma rainha, eu vejo um homem bonito, alto, com postura. Quando eu penso numa rainha, eu vejo uma mulher linda, maravilhosa, né? Cabelo hidratado, pele perfeita. Então é isso que eu vejo, é isso que você vê. Então o Senhor foi bem claro com Samuel, dizendo para ele: Samuel, não é esse. Eu não sou como homem, eu não atento pela aparência, tá? Eu vejo o coração. Então quem vê o coração? Deus, tá? Então eu e você, nós atentamos pela aparência, sim. E quando vai falar de homem, pior ainda, porque o homem ele é muito visão, tá? Então, como eu tenho falado muito aí sobre relacionamento, às vezes você tá aí, já é casada, já passou muitos anos, então nós vamos deixando de lado. Ah, eu já casei mesmo, né? Aí começa a engordar, não se cuida mais, não passa um batonzinho, não cuida do cabelo. Aí depois reclama que o marido, nossa, o marido não me, é assim que a gente fala, né? O marido não me procura mais, o marido não me dá mais atenção, não sei o que aconteceu. Aí você vai se olhar no espelho, é algo assim atrativo? Isso atrai alguém? Né? Isso dá para atrair o seu marido? Então, muitas vezes nós que somos servas do Senhor, religiosas, nós temos esse peso em nós. É pecado se cuidar, é pecado se arrumar. E olha só, gente, eu não estou falando para você estar dentro de uma igreja que prega os costumes e ficar se rebeliando lá, tá bom? Se você está dentro dessa igreja, então é porque você concorda com isso e se sente bem. Então está tudo bem. Continue dessa forma. Eu estou falando para mulheres que às vezes sentem vontade, era o meu caso. Eu estava dentro de uma igreja onde era pregado na época, e tanto que essa igreja mudou. Olha só como são as coisas. Coloca uma carga pesada nas suas costas que vai chegar um momento que não vão aguentar. Então naquela época era bem rígido. As mulheres tinham que deixar o sovaco peludo, as pernas peludas, tá? Não podia passar uma maquiagem.
porque era pecado, era vaidade. Então todo mundo andava igual. Você olhava para as irmãs todas iguais, de coque na cabeça, com a saia comprida, com a blusa até aqui embaixo. Você olhava aquele bando de mulheres iguais, e nós não somos iguais, tá? Deus fez cada um de uma forma. E ele quer que nós respeitemos isso, tá bom? Então, às vezes, uma irmã, não, eu não gosto de maquiagem, eu não me sinto bem, eu acho que pra mim não tem nada a ver, então essa irmã vai andar dessa forma e seja feliz dessa forma. Mas tem outra irmã que quer se cuidar. Era o meu caso. Eu olhava aquela situação, eu olhava as mulheres do mundo, que a gente não pode olhar, na verdade, e falava, nossa, que mulheres bonitas. Era uma situação que quem olhava para as mulheres antigamente falava, Deus me livre, eu não quero ser crente. As mulheres do mundo não queriam. Porque, sinceramente, gente, a gente era muito feinhas mesmo, sabe? Era aquela coisa largada, sem brilho, sem formosura. E não é pecado. Você vai ler aqui na palavra de Deus, estava observando, várias vezes é destacado. E o fulano de tal era formoso. E fulana de tal era formosa. Então a beleza para Deus o agrada. E não agrada só a Deus, agrada a nós também, tá bom? Eu vi, esses dias estava vendo uma pessoa falando, e ela trouxe algo que me chamou a atenção, para você ver como que nós somos, nós olhamos sim a aparência das coisas. Então ela está falando, você vai numa feira, olha que coisa básica, mas presta atenção nisso. Você vai numa feira e você vai escolher, vai comprar tomate lá no mercado, seja onde for. Vai comprar um tomate, você vê o tomate bonito, belo, esse tomate aqui, ó, e você vê esse tomate aqui. Qual que você escolhe? Ah, não, como eu sou serva de Deus, como eu não vejo aparência, eu não olho para a vaidade, vou pegar o tomate que é feio, que está amassado, que está passado, e aí? Vai escolher o belo. Você vai comprar uma roupa, você vai escolher uma roupa bonita, um sapato bonito, porque nós olhamos a aparência sim. Então é muito importante. A aparência, ela abre portas, tá bom? E eu quero falar para vocês também sobre Jezebel, que eu lembro que na época, as pessoas quando viam uma mulher assim maquiada, arrumada, falavam, olha lá Jezebel. Olha Jezebel, entendeu? E eu cresci pensando que Jezebel era uma mulher que foi excluída, que era pecadora, porque ela se maquiava. E quando eu fui ler a palavra de Deus, eu fui entender quem era Jezebel, gente. Jezebel era uma mulher perversa. Jezebel mandou matar os profetas de Deus. Jezebel andava ao contrário daquilo que Deus mandava. Ela usou o poder dela de uma forma terrível. Ela influenciou o marido dela, que era rei na época, a fazer coisas abomináveis a Deus. Entendeu? Então, quando você vai ler a história de Jezebel, da onde que eles tiraram isso, né? Eles falam, ah lá, Jezebel, lá vai Jezebel. Jezebel era casada e traiu seu esposo, ficando com o irmão do seu esposo. Uma mulher perversa, uma mulher pecadora, uma mulher que desagradava a Deus, mas não era por causa da maquiagem dela. Antes fosse, né? Se a Jezebel, o caso dela fosse somente a maquiagem que ela usava, tava tudo lindo, gente. Jezebel era terrível, era perversa, tanto que o fim dela foi terrível. Deixa eu ler para vocês de onde eles tiraram isso. É 2 Reis, versículo 30, que diz assim, a morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então é isso daqui que eles tiraram, tá? Ah, então é pecado, é vaidade, a Jezabel pintou os olhos. Mas a Jezabel não morreu, gente, porque ela pintou os olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Por isso que eu falo, nós temos que ler a palavra. Naquela época a gente não tinha sabedoria, então tudo que era nos falado a gente aprendia. Então nós não é pecado, porque Jezabel, ela até morreu, né? Jezabel, Deus cobrou dela, né? E aí foi daqui que eles tiraram isso, ó. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ou seja, ela pintou os olhos, ela colocou uma coroa, ela era vaidosa, por isso ela morreu. Não. Jezabel morreu porque ela era perversa. Jezabel desagradava a Deus. Jezabel matou mais de 50 profetas de Deus. Jezabel influenciava o rei de maneira errônea. Fazer com que eles fizessem coisas abomináveis a Deus. E um profeta usado por Deus disse para ela que Deus iria cobrar. E ela teve uma morte terrível. Ela morreu com os cachorros comendo a sua carne. Tá? Então ela não morreu dessa forma terrível porque ela pintou os olhos e colocou uma coroa. Ela morreu dessa forma terrível porque ela era perversa. Ela era usada por Satanás. Então isso não vai fazer com que você seja pecadora. Agora, claro, está na palavra de Deus que nós temos que vestir com modéstia, né? Então uma mulher que serve ao Senhor, em primeiro lugar, ela tem o Espírito Santo de Deus. Então ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te falar.
você vai ter essa intimidade com Deus, você vai buscar isso, tá? Na presença do Pai. Então você, como uma mulher às vezes de 30, 50 anos, sendo guiada por pessoas, você não deve usar isso, não deve usar aquilo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu gosto, vamos supor, eu gosto, ó, por exemplo, hoje eu tô com uma roupa vermelha. Eu não sou assim aquela pessoa que ama roupa vermelha. Hoje eu coloquei essa roupa aqui, na verdade, ela é mais com vinho, tá? Tá parecendo vermelha, né? Eu gosto de roupa preta, tá bom? Gosto de roupa clara também, mas o vermelho eu uso muito pouco. Eu tô usando hoje. Agora, como eu não gosto do vermelho, eu vou falar para as pessoas que é pecado. Não, não é bom usar vermelho. Ainda mais que diz que vermelho é de uma entidade maligna, né? Porque o vermelho é da entidade maligna. E no... Gente, todas as cores foi Deus que criou, tá bom? Tudo que Deus fez é bom, perfeito e agradável. E é bom sim que uma mulher se cuide, se arrume, nós se sentimos bem. Isso faz bem para a nossa autoestima. Isso melhora a nossa convivência com o nosso marido, com nossos filhos, no nosso trabalho. Abre porta sim, tá? Nós temos José. José, quando chegaram ali em José, falando para ele, olha José, é para você comparecer perante Faraó. José estava na prisão, barbudo, né? Como que fica uma pessoa na prisão trabalhando ali, trabalhos braçais? E quem chegou nele para falar com ele, falou, olha, vamos rápido, vamos com pressa, porque ele está te aguardando. Mas antes dele ir, ele foi lá, tomou um banho, se barbeou, cuidou da aparência dele, tá? E foi se apresentar diante de Faraó. Se ele chega diante de Faraó, barbudo, todo sujo, ainda que ele revelasse aquele sonho através de Deus usando, Faraó ia falar assim, nossa, que sabedoria, tem todo sentido o que você está falando, agora como que eu faço? Aí ele ia falar, olha, você precisa encontrar uma pessoa, né, capacitada. Ele ia para José, ele não ia nem passar na cabeça dele, José não tem condições de ser um governador, vamos procurar então, deixa eu olhar uma pessoa com boa aparência, que de repente a gente pode aí, sei lá, capacitá-lo. Mas não, José já foi esperto, José se apresentou já com uma boa aparência, com uma cara de homem de Deus, que sabe o que está falando, mostrou para ele aquilo que a gente vê pela primeira vez é o que fica gravado, nós sabemos disso. Então se ele chegou ali já mostrando uma postura, já foi lá com postura de governador, chegou lá mostrando quem ele era, eu sou um homem de Deus, estou lá na prisão sim, mas sou um homem de Deus, homem cheio da graça de Deus, capacitado. Então pela aparência dele, pela postura dele, pelo que ele falou, as portas se abriram, tá bom? Então às vezes, não, eu sou servo de Deus, vou só orar, não cuida da aparência, não, sabe? E de repente fica reclamando. Eu vi aqui uma mulher de Deus, né? Ela agora está servindo ao Senhor, chama Mundo Executivo. Depois você coloca lá, é uma mulher de Deus, que ela ensina como uma mulher se vestir bem, né? Eu gosto de estar vendo isso, aprendendo. A todo momento eu quero aprender. Eu tenho cuidado da minha alma, do meu espírito, quero cuidar da minha aparência também. Estou indo para academia, estou tentando tirar aí as coisas que me fazem mal para minha saúde. Quero olhar no espelho e ver uma aparência boa, uma aparência que eu olho e falo, nossa, isso me agrada, isso agrada o meu esposo também. Faço tudo para agradar a Deus, agradar a mim e agradar o meu marido. Quando ele olhar para mim, eu quero que ele se sinta orgulhoso de ter uma mulher como eu na vida dele. Não só pela minha sabedoria, minha capacidade, por ser essa mulher de Deus que ora, que busca a Deus, que luta mesmo com o mundo espiritual, ele sabe disso. Mas também quando eu estou com ele como mulher. Que ele olha para mim e fala, que mulher bonita, que mulher agradável. Que gostoso estar do lado dela. Eu tenho procurado fazer isso, gente. Então o meu relacionamento hoje é outro. Então a aparência é importante, sim. Nós vamos ver também, onde também tiram que, não, porque não pode, porque a vaidade. Aqui, ó, Eclesiastes 1, versículo 1, que diz assim, ó, a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levante-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. Então, o que ele está dizendo aqui, gente? A vaidade que ele está falando, a vaidade do homem, que muitas vezes nós ficamos perdendo o nosso tempo em ajuntar tesouro e correndo atrás e trabalhando e não cuida da família, não cuida da aparência, não cuida das coisas de Deus, querendo ajuntar, querendo correr, querendo crescer, querendo enriquecer. Então, isso, de forma desequilibrada, é vaidade.
Porque você vai ajuntar, você vai correr atrás de algo que vai passar. O mais importante é o tesouro que nós ajuntamos no céu. O mais importante é agradar a Deus. Então aqui não está falando da vaidade de pintura. Em nenhum momento Salomão está falando sobre isso. E daqui foi tirado esse texto. Ah, porque de vaidade é tudo vaidade. Ah, porque não pode ser vaidosa, é pecado. Tirou isso da onde? Daqui. Tem uma outra parte também, uma palavra, que está nessa palavra, que não seja, como posso dizer com as minhas palavras? Que não seja algo importante somente a vaidade, né, o trançado do cabelo, as joias, né? Então tá falando ali que essa mulher não tenha somente a preocupação de ter uma aparência bonita, porque é bonita por fora e oca por dentro, é bonita por fora e tem um coração perverso. Isso não agrada a Deus. Então nessa palavra, depois eu vou deixar aqui de uma forma mais certa, eu vou deixar para você como está escrito na palavra. É isso que diz essa mensagem, nós temos que ler a palavra e entender ela. E quando não entender, procurar alguém. Olha, me explica aqui direito o que isso quer dizer. Alguns querem que vocês entendam de forma errada, para poder colocar um cabresco em você. É pecado, você viu Jezabel? Ela pintou os olhos, ela era muito vaidosa. Não, gente, o caso da Jezabel não foi porque ela se maquiava, não. A mulher era perversa, era usada por Satanás, ela era terrível. Então nós temos que entender isso. E por que eu estou te falando isso? Isso é importante para nós sim, tá bom? Abre portas. Como eu estava dizendo da mulher, eu acabo perdendo meu foco. Essa mulher, ela disse que trabalhava numa empresa, e trabalhava naquela empresa, e ela já andava bem vestida, bem arrumada. Colocava seus blazers, sua calça, seu saltinho, seu vestidinho bonitinho, uma maquiagem sempre bonita, aquela maquiagem que é uma maquiagem simples. A minha maquiagem é uma maquiagem simples, ó. Não dá muito pra ver aqui porque meu celular não é muito bom, tá? Mas é uma sombrinha, um rímel, um batonzinho. Isso, às vezes eu passo um blushzinho, um brinquinho, ó. Um brinquinho simples, né? Hoje eu coloquei esse vestidinho, foi minha filha que me deu. Ele é tão bonitinho, gente. Deixa eu ver se dá pra levantar pra mostrar pra vocês. Calma aí. Eu achei ele tão lindo. Olha. Um vestidinho tão bonitinho. Meu marido ainda não viu esse vestido. Eu tô guardando pra mostrar pra ele. Ele fala pra mim, ai amor, você fica tão linda de vestido. Eu amo mulher de vestido. Então é isso, gente. Então é uma coisa... E aí você olha no espelho, eu coloquei esse vestido, fiz uma maquiagem, olhei no espelho e falei, nossa, como eu fiquei bonita. Isso daí é você, tá? Ah, não, mas eu não achei bonito, eu não gostei dessa cor, eu não gostei. Não, não, isso daí, se você gostou, não, é uma coisa sua. Eu olhei no espelho e gostei do que eu estava vendo. E eu tenho aprendido isso, tá? Gente, eu me esqueci de falar. A Michelle que eu estava falando, como ela andava muito bem vestida na empresa, um dia abriu uma vaga para a diretora, né, executiva, e adivinha quem foi escolhida? Ela. Olharam para aquelas mulheres e viram que ela era capacitada e além do mais tinha uma postura, sabe? Vestia bem, estava apta àquele cargo. Então, olha como a aparência é importante. Com quantos anos eu comecei a cuidar de mim? Com 33 anos. Porque até então, como eu vim aí da religiosidade, era pecado. Para eu conseguir me desvencilhar disso foi difícil. Quando eu passava um esmaltezinho, o esmalte que eu uso, né? Deixar a unha pintadinha, eu ficava, ai meu Deus, será que é pecado? Com peso, ai eu vou passar. Eu queria fazer, mas eu tinha medo, porque tinham colocado em mim que era pecado. Aí comecei a passar um batonzinho, comecei a passar um rímel. Nossa, comecei a cuidar dos meus cabelos, né? Inclusive eu tô em transição, gente, tá? O negócio tá difícil aqui, tá vendo? Já tá aparecendo aqui, tá com 4 dedos aqui, ó, de cabelos meus naturais, né? Eu vou esperar ele crescer para poder cortar e voltar para meus cachos. Na verdade, eu já descobri que meu cabelo é ondulado, vamos ver o que vai dar, né? Mas então, enfim, é isso. Aí eu comecei muito difícil. E quando eu fui colocar uma calça, eu tinha muito medo. Ai, será que é pecado? Porque me falaram que a calça é de homem. Gente, é outra passagem também aqui, depois eu vou ler sobre ela, tá? Onde diz que a mulher tem para usar roupa de mulher e o homem roupa de homem. E falaram para nós que era calça, né? Sendo que em vários lugares, cada lugar tem umas vestimentas. No tempo de Jesus, usavam homens e mulheres vestiam vestidos, né? Tinha um vestido que era de homem e um vestido de mulher. Lá não tinha calça de homem e calça de mulher. E nós vamos ver que nós temos hoje aqui calça de mulher. Então, se você vai usar uma calça de mulher, a calça do homem é uma coisa reta, assim, ó, essa é uma calça de homem, isso aqui é uma calça de mulher. Então, não é pecado porque é de homem. Não, gente, nós temos que ter só sabedoria, temos que ter equilíbrio. Agora, o que é pecado?
nessa vaidade que eu posso levar aí para aparência? O desequilíbrio. Quando a mulher, a gente vê isso na mídia, né? A mulher tá aqui, não, porque eu preciso mudar minha boca, aí vai, muda a boca. Não, meu nariz devia ser mais para cá, aí bota o nariz para cá. Não, eu queria que meu olho fosse um para cima e para baixo. Não, preciso deixar aqui mais cheio, mais magro, e fica ali, ó. Não, eu vou colocar, vou tirar, sabe aquela coisa que você fica ali cultuando o corpo. Você passa a não viver mais a vida, porque a sua vida é a sua aparência. Então tá num desequilíbrio, então precisa buscar um psicólogo, ajuda de um profissional, porque passou do desequilíbrio é pecado. Por exemplo, beber vinho não é pecado. Na minha época me ensinavam que Jesus bebia um vinho que não tinha álcool, né? Não tinha fermentação, na verdade, né? E não, era vinho, senão estava escrito na Bíblia, Jesus bebia suco de uva, Jesus bebia vinho, só que ele tinha o equilíbrio, né? Então é isso, não é pecado. Agora, por exemplo, eu sou uma serva do Senhor, você vai passar, tô lá no bar bebendo vinho, bebendo uma, sei lá, uma bebida. Isso daí é lícito? Não. É o equilíbrio, entendeu? Então a pessoa ela já tem uma tendência, de repente ela foi alcoólatra, né? Ela vai beber? Não. Ela vai fugir, como José fez. José não estava ali numa situação em que a mulher começou a agarrar ele, queria ele, o que ele fez? Ele fugiu. Ele correu. Então nós temos que correr daquilo que é a aparência do mal, daquilo que vai trazer dano, daquilo que vai fazer nós pecar. Então você precisa se conhecer também. Tem a querida Dana, não sei se você conhece ela fala, o marido dela de vez em quando bebe um vinho, né? E ela não bebe. Por quê? Porque ela já foi alcoólatra. Ela falou, eu não posso. Eu já fui alcoólatra, eu tenho já em mim uma marca que se de repente eu começo a beber um pouquinho de vinho, né, pega um tantinho, depois pega um copo, daqui a pouco tá bebendo uma bebida, tá bebendo uma cerveja, vai cair no buraco, vai cair no abismo. Então ela já se conhece, ela já passou por esse processo. Então tudo é o equilíbrio. Nós temos que ser adultos na presença de Deus. A palavra é bem clara. Quando eu era menina, eu fazia as coisas de menino. Então, isso quer dizer também na vida espiritual. Quando eu estou começando, eu estou caminhando, estou engatinhando, estou aprendendo. Então, vai surgir algumas dúvidas. Então, você pergunta ao seu líder, pergunta uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então, é isso. Você tem que ter o equilíbrio, tá bom? E que diz respeito ao seu marido, saiba que o seu marido vai ficar muito feliz de ver bem vestida, bem arrumada, tá? Nos momentos mais íntimos, colocar aquela lingerie maravilhosa, aquela camisola linda, se perfuma, se arruma sem o peso da religiosidade. Isso não é pecado, tá? Isso faz muito bem pro seu ego, sim, pra sua autoestima, você vai se sentir bem. Você observa até uma criança, gente. Quando eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, então eu lembro quando a gente ia sair, eu comprava um sapatinho novo, um vestidinho novo, um enfeite pro cabelo das meninas, né? Eu tenho 2 meninas e um menino, um tênis bonito, uma blusinha bonita, dava um banho nas crianças, vinha aqui, nós vamos passear, e colocava aquela roupinha, deixava bem bonitinho, ficavam todos felizes, né? Alegria, nossa mamãe, olha, tá lindo esse sapato, tá linda essa roupa. A beleza é lindo, gente. Observa uma coisa, o nosso Deus, tudo que ele criou é lindo, é belo. Se for por vaidade, o nosso Deus é vaidoso. Porque você vê um passarinho, a calopsita, né? Eu adoro falar sobre ela porque meu cunhado tem bastante passarinho. E observava e ficava falando, nossa, como que Deus teve essa brilhante ideia? Uma calopsita tem um blushzinho assim, você já viu? Eu vou colocar uma aqui, olha que coisa mais linda. Um blush aqui na bochecha, um biquinho colorido, os passarinhos, né? Com aquelas penas coloridas. E o pavão? Abre aquelas penas lindas, maravilhosas. Nossa, isso não seria vaidade? Se for pregar quem Deus é na mente dos religiosos, o que Deus tinha que ter feito era um céu, vamos colocar aí um céu branco, um céu preto, um céu cinza, umas nuvens brancas, as árvores cinza, tem um contorninho assim, né? A maçã preta numa árvore cinza, tudo preto e branco. É isso. Essa seria o real. Porque não é pecado, é vaidade, não pode se preocupar com essas coisas. Muito pelo contrário. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Você vai olhar a natureza, a criatividade de Deus, e nós somos imagem e semelhança desse Deus grande e poderoso. E na Bíblia você vai ver várias vezes Deus falando, fulano de tal era formoso, e ciclana era formosa. Eu esqueci de falar de Esther, né? Esther ficou 1 ano se preparando para se apresentar para o rei, usando ali mirras, cremes,
coisas maravilhosas, cosméticos daquela época, de boa qualidade, coisa fina, se preparando para se apresentar ao rei bela e formosa. E a palavra diz que Esther era formosa, ela já era uma mulher bonita, tá? Mas ela ali junto com as outras moças virgens, ficaram 1 ano se embelezando, cuidando da aparência, tá? Para se apresentar diante do rei. E você tem o seu rei, que é o seu marido aí. Como você vai se apresentar diante do seu rei? Você é uma rainha, mulher. Se vista como uma rainha, tá? Se cuide e se ame como uma rainha, porque é isso que você é, tá bom? É isso, vou deixar essa mensagem para você aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.